A minha alegria de poder chegar até a sua casa, até onde você está, através do seu programa Um Pouco de Sol. E nesta semana estamos refletindo sobre pedras do caminho da cruz. Satanás colocou algumas pedras para que Jesus não alcançasse o seu objetivo, a sua missão, que era salvar, buscar e salvar o perdido. Depois ele usou um discípulo muito querido chamado Pedro, que muito preocupado porque Jesus ia para Jerusalém, ia ser preso, ia ser condenado. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, isso jamais te acontecerá. Mas Jesus percebeu que por trás da palavra de um discípulo querido estava uma influência maligna. E Jesus então disse: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Então, nós precisamos ter esse mesmo discernimento que nosso Senhor teve, de reconhecer que até mesmo através de um grande amigo é possível que nós tenhamos que encontrar algumas pedras na nossa caminhada cristã para nos desviar do nosso propósito, o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Mas hoje eu quero refletir sobre uma outra pedra, talvez muito maior do que as demais. Foi a pedra da angústia. Quando Jesus vai lá para o jardim, o Getsêmani, um horto, onde se moía o bago da azeitona. E a palavra de Deus nos diz que ele começou a angustiar-se muito. O doutor Lucas, por exemplo, registra que a sua angústia foi tão grande que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra, um fenômeno científico chamado hematidrose, que é um composto quando o sangue é misturado ao nosso suor e ele fica com uma tonalidade rosada, uma tonalidade avermelhada, provocada por uma grande angústia. Lá no Getsêmani, uma grande pedra foi colocada no caminho da cruz. A pedra daquele cordeiro imaculado, aquele cordeiro sem defeito, aquele cordeiro sem pecado, ter que levar sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele sabia que, ao fazer isso, ele iria se tornar maldito, porque a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Os judeus enforcavam os criminosos no madeiro, mas os romanos crucificavam, e crucificavam no madeiro. E a palavra de Deus diz que aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você pode imaginar essa grande pedra no caminho da cruz, a angústia daquela pessoa imaculada, sem defeito, sem pecado algum, ter que receber sobre si os pecados de todos nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, diz o profeta Isaías. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que pedra terrível! Mas sabe como foi que Jesus superou esse obstáculo? A graça de Deus. A graça de Deus o consolou. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero. A graça de Deus o consolou naquele momento de grande angústia. Jesus teve duas cruzes, uma feita de oliveiras, lá no Getsêmani, e a outra feita de madeira, que foi colocada lá no Calvário, lá no Gólgota. Jesus sofreu em ambos os lugares. E lá no Getsêmani, uma grande angústia invadiu seu coração. E essa grande pedra que poderia ter impedido de nosso Senhor chegar até a cruz, mas ele superou pela graça de Deus. Isso nos ensina que nós podemos superar também as pedras do nosso caminho, buscando a presença de Deus em oração. Mesmo que a vontade de Deus não seja a melhor para nós naquela ocasião, nós vamos dizer: Senhor, se possível, faça isso por mim, mas não seja o que eu quero, mas como eu quero. Que Deus nos ajude a vencer as pedras do nosso caminho e a cumprir com o plano que Deus estabeleceu para nós desde a eternidade. Que assim seja. Amém.